Pai, eu te agradeço por esse momento de celebração. Te agradeço, ó Pai, porque eu creio que esse culto está sendo aceitável a Ti. O nosso louvor, a nossa adoração, esse momento. E Pai, eu te peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Abra o nosso coração, que o nosso coração seja como uma terra sedenta para receber a Tua palavra e essa semente frutifique em nome de Jesus Cristo. Eu oro também para que o Senhor me abençoe e me capacite, que eu possa transmiti-la com a unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Abram comigo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. É uma palavra bastante simples, um texto muito conhecido. Já preguei várias vezes esse texto, mas com certeza Deus vai falar conosco novamente através dessa mensagem. Mateus 14, do 22 ao 33, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém, igreja? O tema da mensagem é reparando na força do vento. É uma palavra que a própria leitura já nos dá um entendimento muito claro, do que estava acontecendo. Jesus, um pouco antes, ele havia acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão que só homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. É o texto anterior ao que eu li. Jesus havia acabado de fazer um dos seus mais notórios milagres, um dos mais conhecidos até hoje, a primeira multiplicação de pães e peixes, saciando a fome daquele povo. Como se não bastasse, ainda sobraram 12 cestos cheios, além de ter saciado a fome de todo o povo, os discípulos ainda tiveram que recolher as sobras, que foram 12 cestos cheios. Agora pensa comigo, aqueles discípulos estavam presentes naquele momento da multiplicação dos pães. Eles foram testemunhas oculares de verem os pães se multiplicando, os peixes, e eles distribuindo, e não parava de multiplicar pães, não parava de aparecer peixes, e aquela multidão que só de homens eram 5.000, foram todos saciados. Imagine que você estivesse naquele momento, ali junto com os discípulos, ajudando a distribuir pães e peixes, e vendo diante dos seus olhos um milagre notório como aquele. Pois aqueles discípulos viram tudo isso, e logo a seguir, versículo 22 que a gente leu, logo a seguir, logo depois da multiplicação dos pães, era final do dia, Jesus despede aquela multidão para que eles fossem cada um para suas casas, e o texto diz que Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco
e atravessarem o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou ainda chamado de lago de Genezaré, mar da Galileia, lago de Tiberíades, né? Era o mesmo lugar, né? Eram 3 nomes distintos para o mesmo lugar, que é uma região que fica ao norte ali de Israel, e não é um mar, embora o texto chama como mar, é um lago de água doce, e ele mede 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura, né? Dá para a gente ter uma ideia do tamanho desse lago, está lá até os dias de hoje, né? Jesus manda os discípulos, entra no barco, atravessem para o outro lado, provavelmente eles iriam para uma outra cidade, ou para Genezaré, ou para Cafarnaum, e Jesus fala: eu vou depois, vocês vão pelo mar, eu vou subir para orar. E eles embarcam confiantes, eles entram ali pelas águas, remando, enquanto isso Jesus, no final do dia, sobe o monte para ficar a sós com o Pai, para um momento de oração. Olha que interessante, o próprio Senhor Jesus sentia necessidade, quanto à sua natureza humana, de se colocar em oração diante do Pai, de ter aquele momento a sós que Ele recomenda para nós lá no Sermão do Monte, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que te vê em secreto, Ele te ouvirá. Jesus estava na prática cumprindo isso. Ele vai para o monte orar, ele começa a orar e o tempo vai passando. Enquanto isso, seus discípulos no barco começam a passar por um momento de apuro. As águas começam a tumultuar, o vento começa a soprar ao contrário. O texto diz aqui que eles começaram a ter uma grande dificuldade, o barco era açoitado pelas ondas, o vento soprava de uma forma contrária, e eles se esforçando para atravessar, para conseguir chegar na outra margem, enquanto o tempo vai passando e Jesus continua no monte orando. Lá pela 4ª vigília da noite, né, o versículo 25, a 4ª vigília era entre 3 e 6 horas da manhã. Imagina o tempo que eles ficaram ali. Num tempo comum era muito fácil atravessar com o barco a remo aquele trecho que era em torno de 13 quilômetros. Remando, em 2 horas talvez eles fariam aquele percurso. Mas com o vento contrário, à noite, com as ondas batendo, invadindo o barco, e uma grande dificuldade, já era madrugada e eles estavam ainda pelejando contra o mar, contra o vento. E aí então Jesus vem de uma forma totalmente inusitada, sobrenatural, vai na direção deles, andando sobre as águas. E a hora que eles veem ao longe aquele vulto vindo, é um fantasma, é um espírito, né? Eles não reconhecem que era Jesus. E amados, essa história toda, ela traz para nós algumas lições bastante importantes. A primeira delas, eles estavam numa dificuldade. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando surge um grande problema na nossa vida? Quando surge uma dificuldade, uma notícia ruim, qual é a primeira atitude que nós temos? Não é orar. Infelizmente, não é buscar a presença de Deus. É fazer o que os discípulos fizeram, ficaram desesperados, olharam para o tamanho do problema. O que nós vamos fazer agora? O vento contrário, a água entrando, e eles começam a se debater, eles tentam resolver aquela situação com as próprias forças, e rema e joga a água para fora, e fica aquele tumulto naquele barco, e eles desesperados. Eles acabaram de ter visto um milagre, um sobrenatural tremendo de Deus, mas eles não pararam para pensar naquele momento que eles poderiam ter clamado ao Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, e eles seriam imediatamente socorridos por Deus. Quantas vezes na nossa vida, diante de uma dificuldade, nós nos debatemos de um lado para o outro, tentando resolver,
e chama a ajuda de um e de outro, e se debate, e fica pensando, tentando arrumar uma tática, uma técnica, alguma forma de se livrar daquele problema. Por último de tudo, a gente vai orar e entregar para Deus. Essa é uma primeira grande lição que a gente tira desse texto. A primeira coisa que nós devemos fazer, quando chega a notícia ruim, quando vem uma dificuldade, quando bate um problema na nossa frente, vai para o quarto secreto, vai para o lugar de oração, dobra o teu joelho, coloca na presença de Deus o problema, e busca em Deus o que você deve fazer, para que o Espírito Santo te direcione, te dê sabedoria de como você vai lidar com o problema. Pode ser que o problema não desapareça na hora. Muito provavelmente não vai desaparecer o problema, mas o que vai acontecer é que Deus vai te dar um direcionamento, uma sabedoria que vem do alto para que você lide com aquele problema. Eu já testemunhei aqui uma experiência que eu e minha esposa passamos logo no começo da nossa conversão. Nós tínhamos um negócio e de repente não deu certo, nós falimos. E quando a gente teve consciência que a situação não dava mais para restaurar, que o negócio estava falido, eu me lembro que eu entrei no meu quarto, eu deitei no chão, fiquei olhando para o teto, comecei a chorar e era recém-convertido, fazia menos de um ano. Eu comecei a falar com Deus. E quando você deita no chão e olha para o teto, parece que tem uma distância grande. E naquele momento que eu estava orando e falando com Deus, como que eu vou resolver esse problema, como que a gente vai sair dessa situação, eu já tinha até pensado, antes de orar, eu já tinha até pensado, eu vou vender a casa, eu vou quitar toda a dívida e a gente toca para frente. Mas bateu aquele momento. Mas pela graça de Deus, ainda que eu estivesse desesperado, sem direcionamento, eu fui para o quarto. Eu já tinha ouvido que nas dificuldades a gente tem que buscar a Deus, né? Eu tive um excelente professor de escola dominical, né? Uma das coisas que o Senhor Josias nos ensinava era orar, buscar a presença de Deus. E eu fiquei ali um tempo orando. E quando eu me levantei, eu tinha uma noção já do que eu tinha que fazer. Sentei com a minha esposa, conversamos, começamos a traçar alguns direcionamentos para que a gente saísse daquela situação. E ao passo de 3 anos estava tudo resolvido. Levou um tempo, né? Mas estava tudo resolvido. Deus nos sustentou, nos fortaleceu, saímos daquela situação, aprendemos muitas coisas, principalmente a lidar com a questão financeira. Nunca mais entramos em aperto financeiro, em dívidas. Louvado seja Deus por isso. Mas foi um momento de tempestade. Chegou naquele momento um grande problema, como talvez alguns dos irmãos possam estar passando hoje. Talvez você está passando um grande problema. Talvez o resultado de um exame médico te assustou. Talvez uma situação de desemprego bateu à sua porta. Não se desespere. Olhe diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Busque o direcionamento em Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tira desse texto. Aqueles discípulos do Senhor Jesus, por mais que o conheciam, eles naquele momento não souberam olhar o espiritual, eles ficaram só no nível natural. Ficaram a tal ponto no nível natural com o problema, que quando Jesus vem até eles, eles não reconhecem Jesus. Quem mais poderia estar andando sobre as águas, senão aquele que havia acabado de multiplicar pães e peixes para 5.000 pessoas, só homens? Devia ter uns 8 ou mais, né? Se a gente somasse mulheres e crianças, 10, 15 mil pessoas estavam ali juntas. Como que eles não conseguiram enxergar que era Jesus? Porque os olhos naturais estavam presos no problema. Ainda que Jesus tivesse vindo andando sobre as águas, qual seria a atitude de alguém com fé naquele momento? Olha, o mestre está vindo, só ele pode estar andando sobre as águas, quem mais? Eles já tinham visto Jesus fazendo muitos outros milagres, mas naquele momento perderam o foco, perderam a visão, e foi preciso que Jesus se apresentasse a eles. Pedro chega ao ponto de dizer: se é o Senhor, então manda que eu ande sobre as águas.
Ele estava duvidando que fosse o Senhor. Pedro, como pode duvidar que é o Senhor que está vindo sobre as águas? Se é o Senhor, me manda andar sobre as águas. E se não fosse o Senhor? O que teria acontecido com Pedro? Mas era o Senhor. E ele diz, vem. E aí então Pedro, olhando firmemente para o Senhor, ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. É tremendo isso, né? Que experiência sobrenatural que Pedro teve naquele momento, andando sobre as águas, indo em direção de Jesus. Mas de repente, o texto que nós lemos diz assim no versículo 30, reparando porém na força do vento. Pedro já estava vivendo um milagre, amados. Ele já estava no sobrenatural. Ele já estava andando sobre as águas. Mesmo vivendo um milagre, por um momento ele tira os olhos de Jesus e repara de novo no problema. Ele tomou de volta o problema que ele tinha entregado. Ele olha para o vento, ele repara na força do vento, ele tira os olhos de Jesus, e o que o texto diz que aconteceu? Ele começa a submergir. Ainda bem que não foi de uma vez, né? Eu imagino que ele começou a afundar, né? Foi devagar e a água subindo. Deu tempo dele gritar, salva-me, Senhor. Deu tempo de um último grito, e o Senhor o toma pela mão e o levanta e tira das águas, e eles entram no barco, e o vento cessa, e as águas se acalmam, e eles vão para o outro lado. Nós não podemos tirar os nossos olhos. Quantas vezes já tomamos posse de uma bênção, Deus já concedeu o favor, já está nas nossas mãos, já foi liberado no reino espiritual, mas por algum motivo bate uma dúvida: será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus vai me curar mesmo? Será que Ele vai me dar um outro emprego? Será que Deus vai resolver? Se você já recebeu a palavra que vai, creia, não duvide, não coloque em dúvida aquilo que partiu de Deus, para não perder a bênção. Pedro já estava vendo o sobrenatural e ainda assim ele vacilou naquele momento. E aí vem uma repreensão, que é uma repreensão que serve para todos nós. Não foi só para Pedro, para os discípulos que estavam ali. Jesus se dirige a eles e diz assim para eles: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantas vezes nós duvidamos, amados? Quantas vezes nós dizemos que cremos, mas no coração a gente está duvidando. Duvidando daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Duvidando que Ele pode agir de uma maneira sobrenatural. Quantas vezes nós agimos com incredulidade. Você recebe uma oração, como nós oramos aqui, e você vira as costas sem ter recebido pela fé aquela palavra. A oração morreu aqui. Se houve dúvida naquilo que aconteceu, você acabou de perder a bênção. Se na oração você recebeu uma palavra de Deus, se Deus usou um servo, uma serva dele naquele momento e deu-lhe uma palavra de cura ou de restauração, e você não recebeu pela fé, tá bom, vira as costas e continua duvidando. Melhor seria que não tivesse vindo à frente, porque agiu sem fé. É muito pior duvidar do que nem receber, porque duvidar daquilo que é de Deus é um pecado grave. Nós não podemos duvidar, amados. Nós vivemos por fé. Na palavra de Deus 4 vezes, Paulo repete 3, né? O justo viverá pela fé. O meu justo vive pela fé. Porque o justo vive pela fé. Se nós cremos na palavra de Deus, se nós temos crido, como Paulo dizia, eu bem sei em quem tenho crido,
e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o glorioso dia. É essa fé que nós precisamos exercer. Da mesma forma que Paulo diz, eu bem sei em quem tenho crido. Nós devemos falar a mesma coisa. Diante dos problemas, diante das situações, eu bem sei em quem eu tenho crido. O que o diabo soprou, pode ter falado através da boca de outra pessoa, de um ímpio, colocando dúvidas no seu coração, você pela fé levanta, eu bem sei em quem tenho crido. Eu rejeito essa palavra de dúvida. Eu rejeito que você está duvidando da minha fé. Quantas vezes nós somos afrontados por pessoas que não creem como nós cremos em Deus, que duvidam da nossa fé, que zombam quando nós testemunhamos uma bênção? Quantas vezes isso acontece? Qual é a nossa reação? Abaixa a cabeça e fala, acho que tem razão mesmo. Perdeu a bênção, duvidou. A nossa reação é, eu bem sei em quem tenho crido. Eu rejeito essa palavra, eu rejeito essa mentira, eu rejeito a palavra de maldição que disseram contra mim. Alguém de repente um dia no teu trabalho, uma pessoa que não gosta de uma discussão, te lança uma palavra maligna. Você vai embora? Fala, não. Você vai xingar e brigar? Também não, você é crente. Qual a tua atitude? Eu repreendo essa palavra, eu rejeito ela, eu desligo ela na terra e no céu, e viro as costas. Não leva para casa. Não estou ensinando aqui ninguém a brigar e a discutir, mas eu estou ensinando você a rejeitar palavras malignas que muitas vezes vêm contra a nossa vida. E nós fazemos isso com um ato de fé, porque eu sei em quem tenho crido. O Senhor Jesus vira para Pedro e diz para ele, homem de pequena fé. Deve ter doído no ouvido e no coração de Pedro. Se ele dissesse isso para nós hoje, né? Se Deus falasse para mim assim, você é um homem de pequena fé, como que eu ia me sentir? Se eu tenho colocado diante de Deus vários motivos de oração, e se de repente eu hesitasse na minha fé, estou orando para quem então? Se há alguma dúvida no meu coração de que Deus pode fazer aquilo que é impossível, que está fora do meu alcance, então por que eu vou orar? Nós oramos, amados, num propósito de fé. Aliás, hoje foi o 4º domingo que na escola bíblica nós tivemos aulas específicas sobre oração e intercessão. Quando nós oramos diante de Deus, eu vou abrir um parênteses aqui para falar de oração. A nossa oração não pode ser um monte de palavras jogadas para o ar. A nossa oração tem que ser consciente, tem que ser racional. Eu tenho que saber o que eu estou falando, o que eu estou pedindo para Deus, e eu tenho que orar com uma fé plena diante de Deus. Qualquer repetição de palavras vai ser uma reza, não vai ser oração. Nós temos que falar conscientemente com Deus, apresentar racionalmente para Deus o nosso problema e buscar em Deus, pela direção do Espírito Santo, a ação, a atitude que nós temos que ter diante dos problemas que surgem na nossa vida e surgem para todos. Surge para o ímpio, surge também para o crente. Aliás, os problemas são uma forma da nossa fé ser provada. Nós somos provados quando passamos pelos problemas e fortalecidos quando a nossa fé prevalece, porque são as experiências passadas que nos fazem olhar para trás do socorro que Deus já nos deu, que nos levam a seguir em frente. Olhar para aquilo que o Senhor já fez, das vezes que Ele nos socorreu em momentos difíceis, e entender que Ele vai nos socorrer nesse momento também. Ele não vai nos deixar ficar sozinhos no meio da tempestade. Ele vai estar conosco. Aliás, são 2 vezes que Jesus acalma a tempestade com os seus discípulos. Não foi uma só, né? Essa ele vem andando sobre as águas e a outra ele estava dormindo no barco. E os discípulos as 2 vezes tiveram a mesma reação, desesperados, jogando água para fora, talvez com a mão, com o balde, e desesperado, e o vento soprando. A outra vez Jesus estava dormindo sossegadamente. De repente eles se lembram, mas Jesus está no barco, e eles vão acordar o mestre. Veja só como é fraca a nossa fé.
vacilante. 2 vezes tiveram a mesma atitude errada diante de um problema, do mesmo problema, aliás, né? O mesmo problema, a mesma atitude errada. Até quando, né? O Senhor Jesus diz: até quando eu estarei convosco, homens de pequena fé? Jesus sobe lá no monte, no momento extraordinário da transfiguração, com Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João contemplam aquilo, os demais discípulos ficaram lá embaixo. A hora que acaba aquele momento, eles vão para lá e se encontram, e tem um pai desesperado clamando a Jesus, porque o filho ficava possesso de demônios, e ora jogava no fogo, ora na água, tentando matar o jovem. E eles chegam para Jesus pedindo socorro e falam: os teus discípulos nada puderam fazer. E Jesus chama eles: homens de pequena fé, vocês estão andando comigo todo esse tempo e não foram capazes de expulsar o demônio, de libertar esse jovem. E aí Jesus, com uma palavra, resolve o problema. Mas foi mais uma das ocasiões em que Jesus fala para os seus discípulos: homens de pequena fé. Falta uma fé consistente. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, deixa eu confirmar, é 11, versículo 6, em Hebreus ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como que nós vamos nos aproximar em oração de Deus, duvidando que Ele pode fazer? Duvidando que Ele existe? Duvidando que Ele é Deus? Aí é jogar com a sorte, não é ter fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Homens de pequena fé, todas as vezes que nós duvidamos, nós somos homens e mulheres de pequena fé. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Tiago escrevendo para a igreja, viu, amados? Não estava escrevendo para ímpios, não. Toda a Bíblia foi escrita para a igreja. A Bíblia toda é escrita para os filhos de Deus, os que vão crer na palavra. Tiago, capítulo 1, de 6 a 8, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Uma das coisas que é mais importante na nossa caminhada de vida como cristãos é nós sermos constantes. O que é ser constante? Vou dar um exemplo. Quando está indo tudo bem na nossa vida, a gente está lá em cima, a gente ri, brinca, abraça todo mundo, mas de repente passa por um problema, a gente afunda lá embaixo. A gente não consegue manter uma constância de fé, uma constância emocional. A gente se abala. Seja constante nas suas orações. Não duvide. A inconstância é um sintoma da incredulidade. Hoje eu oro com fé, parece que eu estou explodido, né? Pega para orar e grita e ora, e grita em voz alta, e faz aquela briga com o diabo, e expulsa e repreende, e unge a casa, e unge tudo, eu estou bem. No outro dia, acontece uma coisinha, está arrasado. Está como um trapo no chão. Que fé constante é essa? Que num dia está lá nas nuvens, no outro dia está lá no chão. Inconstância, falta de profundidade de relacionamento com Deus. O que Tiago está dizendo aqui? Quando você vai orar, quando você vai pedir alguma coisa, peça com fé. Peça com fé. O que Hebreus 11:1 diz o que é a fé? A gente sabe, alguns sabem de cor. A fé é a certeza de coisas que se esperam.
convicção de fatos que não se veem. Ainda não aconteceu, eu ainda não vi, mas eu tenho plena convicção que o meu Deus vai me socorrer. Talvez não seja do jeito que eu quero, mas Ele vai me socorrer, Ele não vai me deixar na mão. Uma vez que eu orei, coloquei um problema, uma causa diante de Deus, ou uma necessidade real que eu tenha, eu vou ter o socorro de Deus, ou o consolo de Deus. Muitas vezes o socorro de Deus é um consolo por uma resposta que não era aquilo que a gente desejava. Então, amados, tudo na nossa vida é uma atitude de fé. Tudo na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, tem que ser uma atitude de fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai para um lado e para o outro, né? Impelida como o vento, ou a palha que o vento sopra, né? Então, a lição para nós hoje: quando você está passando por um problema, quando chega um momento difícil, primeira coisa, corra para o Senhor. Antes de tentar resolver, busque a direção de Deus. Mas quando você for buscar, busque com fé genuína, sem duvidar, crendo que o Senhor é poderoso para fazer mais do que aquilo que nós pedimos, ou sequer pensamos, pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo que age em nós. Isso é a vida prática com Deus. Isso é enfrentar o problema com fé. É buscar o direcionamento do Senhor. É agir como um crente verdadeiro. Por mais difícil que seja. Talvez você está pensando assim: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Tem pessoas que estão passando problemas muito maiores do que os seus. E que têm dado um tremendo exemplo e testemunho de fé para nós. Nós precisamos aprender, não só com as nossas experiências, mas aprender com as experiências de irmãos e irmãs que passaram, enfrentaram e estão enfrentando sofrimentos e dores maiores do que os nossos, mas estão ali firmes num testemunho de fé. Que a gente possa olhar e agradecer pela vida desses irmãos, que mesmo nas maiores lutas e dificuldades e perdas e dores, se mantém firme na fé. Quando a gente olha, a gente se sente desse tamanhinho. Fala: meu Deus, e eu reclamando por causa do meu calo no dedo do pé. Como nós temos que aprender, amados. Quantas coisas nós temos que aprender, né? Olhando para as situações, né? Para a fé dos nossos irmãos. Quantas coisas nós temos que aprender nessa vida, antes de ficar reclamando e murmurando com Deus, e achando que nós somos rejeitados. Eu sou um pobre coitado, que Deus não olha para a minha vida. Ó céus, ó vida, né? Terrível isso. Sabe que espírito que é esse? Bem lembrado. É um desenho que eu assisti quando era criança, né? Ó céus, ó vida, ó azar, ó morte. Tem um espírito que age nisso. É chamado espírito de autocomiseração. É uma ação demoníaca, fazendo com que você não consiga reagir e você tenha dozinho de você mesmo. Quando a gente sente isso, a gente tem que olhar para o irmão ou irmã que está sofrendo mais, olhar para trás, né? Eu me lembro uma vez, faz um bom tempo isso, eu não lembro se eu tinha ido levar a minha mãe da Unicamp, acho que sim, exatamente. Muito tempo atrás, fui levar uma vez minha mãe na Unicamp. Ela estava fazendo um tratamento lá, e naquela época meus filhos eram adolescentes, e volta e meia eles queriam um tênis de uma marca que eu não tinha condição de comprar, né? E aquilo gerava um incômodo, né? Porque o pai não compra, não sei o que, é só o mais barato. E aí uma vez eu fui e fiquei ali na porta da Unicamp e ouvi a hora que chegou algumas pessoas e uma criança com câncer sendo levada para dentro. Depois chegou um jovem mutilado, e eu falei: a próxima vez que eu vi uma reclamação dos meus filhos, eu vou chamar eles e trazer eles para vir aqui, né? Não sei se eles vão lembrar disso, mas foi uma experiência. Eu falei: por que a gente reclama tanto?
de tanto que Deus nos tem dado, por uma coisa que não está do jeito que a gente gosta, e a gente vai reclamar. E a gente não olha para trás, para situações como essas, e pessoas que mesmo passando situações dessas ainda dão glória a Deus. Que lavada, né? Como que a gente aprende com tudo isso? Para a gente encerrar nossa mensagem dessa noite, o justo viverá pela fé. Guarda isso no teu coração. Qual é o tamanho do seu problema? Você se tem debatido, tem lutado contra a correnteza, contra uma tempestade? Você mal consegue enxergar o socorro de Deus vindo na sua vida? O momento está difícil assim? Busque a presença dele. Eu quero convidar o nosso ministério de música à frente e desafiar a igreja, desafiar aqueles irmãos que estão passando por um momento difícil. Eu quero desafiar você a andar sobre o mar, mas não reparar no vento. A você entrar na tempestade, mas manter os teus olhos em Jesus Cristo. A você enxergar que por maior que seja o seu problema, Deus é maior que ele. O nosso Deus é maior do que qualquer problema que a gente possa enfrentar. E ainda que a gente tenha que passar pelo mar, ele vai estar conosco no barco. São essas as conclusões que a gente tira nessa mensagem. A nossa atitude de fé tem que ser prática, tem que ser genuína. Vamos nos colocar em pé. Não apenas ande pela fé, mas mantenha os seus olhos no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Esse é um momento em que nós podemos provar nossa fé e confiar no socorro de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai bendito e santo, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra nos desafiou hoje a vivermos de fato pela fé, a agirmos com confiança no Senhor, a entender aquela palavra de Davi quando ele diz: esperei confiantemente pelo meu Deus, e ele me atendeu quando clamei por socorro. Tirou-me o meu pé de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Que nós possamos viver pela fé, como Abraão viveu, olhando e crendo numa descendência que ele não viu. Aumenta, ó Deus, a nossa fé. Continue orando, continue falando com Deus, apresentando para Ele o teu problema. Diga para o Senhor qual é a tua tempestade. Ele já sabe, mas é preciso que você expresse fé em palavras. E quando você orar, pedir para o socorro, você faça com fé, crendo no socorro de Deus. Se há alguém essa noite que a palavra tocou o seu coração e você sente que necessita de uma intercessão, porque talvez você esteja se sentindo muito fraco na fé, tua fé está pequena e você tem consciência disso, nós vamos orar. Eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos interceder para que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, te fortaleça na fé, para que Ele gere no seu coração uma fé que não vacile, para que você não desista da tua oração. Talvez você está orando por uma causa já há algum tempo, e porque está demorando, você desistiu. O Senhor diz: renova a tua fé,
continua clamando. É Ele quem sabe o dia e a hora da tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Oh Deus. Opera, Senhor. Opera, Deus. Glória, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor visite o coração de cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. O Senhor é o único que conhece a dor e o sentimento que está na alma de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas. O Senhor é o Deus que sonda mente e corações. Até aquilo que nós pensamos está visível aos teus olhos, Pai. E eu quero orar nesse momento intercedendo por aqueles que estão passando por uma crise de fé, por uma luta, por uma dificuldade. Eu oro para que o Senhor venha e fortaleça a fé desse teu filho, dessa tua filha. Que o Senhor renove o ânimo. Como o salmista diz, que o Senhor adestre as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Porque todas as vezes que nós oramos, nós entramos numa batalha, numa guerra espiritual. Que o Senhor adestre as mãos para a batalha, os dedos para a guerra, para que esse teu filho, essa tua filha seja vencedor, vencedora. Que venha a tua bênção, que se derrame o teu favor sobre essa vida. Que o Senhor venha a impelir a andar sobre as águas e a manter os olhos focados em Ti, ó Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo é que eu oro. Amém.